O Mar Vermelho é um vasto corpo de água, mais de 300 quilômetros no seu ponto mais largo, com uma profundidade média de quase 500 metros. Então, onde os judeus teriam cruzado com segurança? As opiniões divergem sobre a localização provável, mas muitos pesquisadores bíblicos apontam para o Estreito de Tirã, na foz do Golfo de Acaba, como o local que melhor corresponde às distâncias e à topografia descritas na Bíblia. Golfo de Acaba. Aqui, o golfo se restringe a um canal de apenas 13 quilômetros de comprimento. Um cume de recifes de coral no fundo do mar cria a parte mais rasa do Mar Vermelho. Agora, a ciência pode resolver a questão. Quando eu, como cientista, leio a história do êxodo do Egito, a minha inclinação natural é dizer como isso pode acontecer. A explicação pode ser um simples princípio físico, aquele que pode ser observado em um copo simples de água. É um fato muito simples. Se encher um copo d'água até a borda e assoprar, você fará a água transbordar. E se tiver um sistema de vento forte em um grande lago de água, ele força a água para fora, e isso é bem conhecido pelos geólogos e cientistas. Em casos extremos onde grandes quantidades de água são deslocadas por esse fenômeno, os cientistas também observaram uma forte reação. Uma parede de água barulhenta retorna para preencher o vazio. A teoria de Humphreys sobre a separação do Mar Vermelho se pauta nesse fenômeno natural acontecendo em grande escala. Um evento conhecido como vento direcionado, seguido por um evento de reação conhecido como pororoca. O cientista atmosférico Dr. Carl Drews, do Centro Nacional de Pesquisa Atmosférica, acredita que Humphreys pode estar certo. O vento direcionado ocorre quando um vento forte sopra por um longo tempo sobre uma superfície de água. E gradualmente a água se move na direção do vento, se afastando da costa, fazendo a superfície do oceano descer. Então o que sobra é uma porção de terra seca onde havia antes o fundo do mar. Usando o poder de supercomputadores, Drews estudou o efeito do vento direcionado em locais que vão do Nilo até a costa da Inglaterra. Há 2 episódios que ocorreram nos Grandes Lagos em 2006 e 2008. O vento direcionado é observado a cada 5 ou 10 anos no Lago Erie. Há essas fortes rajadas que vêm do oeste e que causam tempestades em Buffalo. Mas do lado de Toledo, que é o lado contra o vento, grandes partes do lago estarão completamente secas e a água desaparece no horizonte. Tem-se observado que a diferença de altura entre uma extremidade do Lago Erie e a outra pode ser até 5 metros. Absolutamente incrível. Espera-se que a água do Lago Erie fosse nivelada. Com um vento forte soprando por muitas horas, a diferença é de 5 metros. Mas seria necessária uma tempestade de extrema força para partir o Mar Vermelho, até mesmo nas partes mais rasas de 9 metros do Estreito de Tirã. Para ocorrer um vento direcionado aqui, fortes rajadas teriam que soprar por horas em uma direção precisa. Para podermos ver um vento direcionado forçando a água por quilômetros, precisamos de uma longa extensão de água. Êxodo 14. Humphreys se volta para a evidência bíblica em busca de pistas sobre a tempestade. O relato no Êxodo descreve um vento forte vindo do leste que sopra a noite toda. Ele teoriza que se ventos fortes sopraram pela extensão do Golfo de Acaba por várias horas, um vento direcionado com força suficiente para expor a ponte de terra pode ter ocorrido. O Golfo de Acaba tem 180 quilômetros de comprimento e se fizermos as somas com um vento furacão, pode-se forçar a água para trás pelo menos 730 ou 1.600 metros. Aproveitando os dados recolhidos dos satélites da NASA, o Dr. Carl Drews cria um modelo de oceano e mapeia o terreno do Golfo para examinar os possíveis efeitos desse tipo de tempestade. Eu usei mapas geológicos e levantamentos, o percurso dos sedimentos para reconstruir a disposição das lagoas e dos rios que havia no período do Êxodo. Depois, juntei isso com o modelo do oceano em um supercomputador e apliquei um vento digital, um vento soprando a 100 km por hora. Seria difícil andar nessa ventania, mas é possível, dá para andar para frente. Furacões e ciclones se desenvolvem mais frequentemente sobre o oceano aberto.
Então, em relação aos padrões climáticos globais, poderia uma tempestade dessa magnitude ter como alvo o Mar Vermelho, que é cercado por terra? Um estudo oceanográfico na Universidade do Estado da Flórida calculou que uma tempestade assim pode atingir esta região somente uma vez a cada 2.400 anos. Uma probabilidade pequena, mas cientificamente possível. Combinando o relato bíblico da travessia ao modelo científico, Drews constrói uma linha do tempo que coincide com as condições descritas no Êxodo. A tempestade perfeita. A Bíblia diz que isso ocorreu durante uma noite. Então, o vento que soprava durante 12 horas, de repente para, e eu acho que as águas se separam por um período de 4 horas e depois elas se juntam outra vez. Mas mesmo com essas 4 horas para cruzar a ponte de terra exposta, teria sido impossível que 2 milhões de judeus atravessassem o Mar Vermelho e fugissem. A evidência científica desmente o relato bíblico? Seria muita gente para passar por um pequeno espaço em apenas 4 horas. Esse número é incrivelmente grande. Muita gente acha que a história do Êxodo é inventada. Humphreys atribui essa discrepância a uma tradução problemática do Êxodo. No hebraico antigo, a mesma palavra pode ter diferentes significados. E a palavra que foi usada para milhares no livro do Êxodo é uma palavra hebraica chamada Aleph, mas que também pode significar um grupo ou uma tropa. Sabemos da literatura egípcia que a tropa de um exército egípcio tinha somente 10 homens. Então, se levarmos em conta essa tradução e fizermos as contas, acabamos não tendo 650 mil homens com mais de 20 anos, e sim cerca de 5 mil homens com mais de 20 anos. Adicionando as mulheres e crianças, isso dá 20 mil pessoas, bem mais administrável. Se esse novo cálculo de Humphreys for exato, ele reforça o argumento de que o milagre do Mar Vermelho realmente ocorreu. Humphreys calcula que uma multidão desse porte conseguiria atravessar um leito de mar de 13 quilômetros em 4 horas. Então, assim, tudo se encaixa. E a matemática, que é complicada, de repente fica simples e tudo combina tão bem que só pode ser a solução correta. É um tipo de descoberta de arrepiar. Um modelo de computador avançado também pode validar uma peça final do milagre do Mar Vermelho. Ao estreitar o tempo de travessia a um intervalo de 4 horas, a ciência pode ter resolvido como os judeus conseguiram escapar. E também como possivelmente os egípcios encontraram seu destino. Em um dos maiores massacres descritos na Bíblia.